Lição de número 10, que é as nossas confissões. O que falamos, as palavras que saem da nossa boca, né? Às vezes, pastor, é brincadeira, não tem brincadeira para o maligno. Então eu quero que você desça aí na lição, todos já estão? Está faltando para alguém? Não. Então você desce aí, tem embaixo, está escrito assim, olha, em Cristo R.R. Soares, o primeiro parágrafo, observando a maneira como vive a maioria das pessoas que se dizem cristãs, podemos concluir que são poucas que aprendem a importância da confissão. Na verdade, é difícil encontrar uma pessoa que viva a vida abundante que Jesus veio nos trazer. A razão é que o povo de Deus ainda não abandonou o modo negativo de enfrentar os problemas e os ataques do diabo. Em outras reuniões, eu já te falei isso inúmeras vezes, né? O ser humano, ele é criado, não é só dentro de casa, é local de trabalho, é o círculo de amizade, é vizinho, são colegas mais próximos, né? E às vezes até a família. Viver numa vida de negatividade. Não, isso aqui não é para mim, pastor, isso aqui não dá, eu não posso, eu não consigo, né? Não, eu não tenho condições. Deus vem, por exemplo, e coloca um plano, um propósito no seu coração, de amanhã você, vamos falar em relação ao seu trabalho, ser dono do seu próprio trabalho. Mas de onde que eu vou tirar recurso? Espera aí, eu não tenho que saber, se Deus colocou o propósito, Deus vai dar condição. A Bíblia diz que quem dá o chamado, também dá as ferramentas para que esse chamado seja completo. Amém, Jesus? Seja concluído, né? E a pessoa, ela limita a própria vida, falando, irmãos, asneira assim, uma atrás da outra, só coisa negativa, só que não tem jeito, não há condições, não tem possibilidade, isso aqui não é para mim. Uma vez eu orientei uma pessoa a respeito de uma casa, de uma propriedade que estava comprando, né? E tinha até condições de comprar no local que ia comprar, coisa assim, meio de padrão. E disse para mim assim, pastor, mas isso não é para mim. Eu falei, engraçado, não é para você que é uma filha de Deus, mas é para um mundano que peca, que erra, que prostitui, que adultera, que mente, que rouba, que é desonesto, entendeu? Que faz aí loucuras da vida, que não entra na casa do Senhor, que blasfema contra o nome do Senhor. Para essa pessoa é, para você que é filho de Deus não é. E eu me lembro que eu disse a essa irmã o seguinte, eu disse, irmã, o melhor, você ajuda até o filho do vizinho, você estende a mão, você faz, mas o melhor você deixa para os teus filhos, foi o que Deus fez. Digam graças a Deus. Então tem que aprender a começar a sair desse estágio, essa é a palavra certa, de negatividade. Tem que aprender aquilo que você tem que falar de melhor, você tem que aprender qual é a sua posição em Jesus, e aí, meu irmão, você vai deslanchar na vida. Continuando, a importância da confissão. Quando, ao enfrentar qualquer problema, você diz que não conseguirá ser bem-sucedido, no momento em que você faz tal afirmação, sem que perceba, você assina o que, igreja? A sua derrota. Esse tipo de confissão dá ao inimigo condições para continuar oprimindo, para consumar a sua obra de destruição na sua vida. Olha um versículo que eu sempre falo aqui para vocês, Provérbios 6:2, enredaste-te com as palavras de tua boca, prendeste-te com as palavras de tua boca. Eu sempre fui um pastor, irmãos, né? Até antes de não ser pregador, eu sempre gostei muito de desafios. Você não me pergunta o porquê disso que eu vou te falar, que até hoje eu não sei. Mas eu sou assim, olha, desafio é uma coisa que me aguça, mexe comigo,
Não dá. Não, mas não dá por quê que não dá? Já deu para alguém? Deu. Então, se outros conseguiram, eu consigo também. Então, isso fica lá dentro de mim. Vamos dar um exemplo para você do que eu estou te falando. Se tiver uma porta ali, e eu falo para você, essa porta sai aonde? Sai do outro lado lá. É mais fácil para chegar, mas ninguém nunca passou na verdade, 3 pessoas passaram por essa porta até hoje. Eu vou olhar para você e vou te falar, você pode ter certeza, eu serei a 4ª. Você fala para mim, pastor, uma única pessoa passou até hoje sobre essa porta, eu sou a 2ª. E se você disser para mim que ninguém nunca passou, mas a porta está lá, então por que ela está lá se ninguém nunca passou? Por que ela foi colocada lá se não é para ser usada? Certo? Eu vou dizer para você, eu vou ser a primeira pessoa. Então não tem esse negócio, irmãos, de você não ir, porque a minha condição financeira, Deus te chamou, vai embora. Eu não vou, você sabe por quê, pastor? Meu estudo é pouco. Para as coisas de Deus não interessa se você tenha 10 faculdades ou se você fez o 4º ano primário. Não interessa para Deus. O que rege a vida de um ser humano não é o conhecimento do homem, mas a bênção de Deus. Conhecimento ajuda. E eu sempre falei para vocês, nunca deixe de aprender, ter conhecimento humano. Não ocupa espaço na cabeça de ninguém. Mas o que vai levar você para o alto são as bênçãos do Senhor. Amém, Jesus? Eu não vou, pastor, porque o senhor entende, né? Sei lá, minha condição. Meu irmão, esqueça isso. Esqueça beleza, estatura, cor da pele, profissão, esqueça tudo. Se Deus te deu o chamado, Deus te dá também a provisão para esse chamado. Você se enreda, você se prende com as palavras da tua boca. Eu não consigo, você se prendeu a elas. Não tem jeito, você se prendeu a elas. Não, essa doença, isso aqui não tem condições, você se prendeu ao não tem condições, certo? Você pode estar no meio da adversidade, confessando a sua bênção, a sua vitória. Eu não sei se você costuma ler Bíblia. Se não costuma, como filho de Deus, já vou te adiantar, você está pecando, certo? Pastor, eu não acredito. Você não tem que acreditar em mim, você tem que acreditar na palavra de Deus. A oração de Jonas. Você já leu a passagem de Jonas? Você se lembra da oração que Jonas fez? Deus chegou para Jonas e disse, vai aqui. Ele olhou e falou, não, aqui eu não quero ir, eu quero vir para cá. Mas Deus não mandou ele vir para cá, Deus mandou ele ir lá, certo? Manda ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. A Bíblia diz que ele desce, vai para Tarsis, desce, vai até o porto, paga passagem, desce, entra no navio, e quando dentro do navio ele desce e vai até o porão. Ele só foi descendo na vida. Quando você não ouve o que Deus está dizendo, você começa a descer. Você vai degrau por degrau, certo? Você vai descendo cada dia mais. E aí houve a tempestade, houve o problema, houve tudo lá, lançaram sorte. O Jonas, ele disse, sou eu, o problema aqui sou eu. Descarta a minha vida aqui, porque senão vocês vão afundar. Pegaram o Jonas, jogaram ele no mar. Vem o grande peixe, engole o Jonas. A Bíblia diz que Jonas ficou aqui, na garganta, na entranha do grande peixe, certo? Metade do Jonas estava da garganta para baixo, a outra metade da garganta para cima. Ali, já vejo espiritualmente que tinha que ter uma decisão. Ou, dependendo da decisão, ou você vai virar alimento de peixe, ou dependendo da tua atitude, você vai sair fora. Como é que o Jonas começou a oração dele? Ele começa a oração dele dizendo assim, olha, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me atendeu. Peraí, clamei ao Senhor e Ele me atendeu? Ele nem tinha falado nada com Deus.
ele já estava confessando a vitória dele. No meio da adversidade. Poderia ter ficado lá, coitado de mim, estou enroscado agora, estou lascado, vou virar comida de peixe e não sei o quê, por que eu não obedeci, porque eu não sei o quê. Não adiantava nada disso, ele tinha que tomar a decisão certa. Você se prende com as palavras da tua boca. Você acha que todo mundo é capacitado, você não é. Mas então você para mim não é de Jesus. Porque se você for de Jesus, a Bíblia diz que você tem a mente de quem, irmãos? De Cristo. Amém, Jesus? E Jesus era um Zezinho qualquer da vida. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que tem, diz a Bíblia, existiria, se não fosse por ele. Ele é o Criador de todas as coisas. Amém, Jesus? Então você tem que começar a se prender com as palavras, mas palavras de vitória, palavras de poder, palavras que vão gerar poder na tua vida, tá certo? Aquilo que você confessa torna-se invariavelmente no que você será ou terá. Quando você usa palavras negativas e pessimistas, você está usando a própria linguagem do diabo, e desse modo você cria um envolvimento maligno ao seu redor que dificilmente conseguirá ver as oportunidades que estão à sua espera. Olha o Provérbios, capítulo 13, versículo 2. Do fruto da boca de cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá o que, igreja? A violência. É do fruto da tua boca que você passa a viver. Aí a pessoa vive naquele poço de não dar, de pessimismo, de negatividade, de coisa ruim. Eu não tenho sorte na minha vida. Eu já te falei que a palavra sorte para mim, às vezes a gente fala numa colocação, né, da língua portuguesa, mas para mim sorte nunca existiu. Sempre é Deus. A Bíblia diz que não vem nada para a nossa vida se não houver a permissão do Espírito Santo de Deus. Tá certo? O que devemos confessar, irmãos? Qual é a palavra que devemos falar? A vida cristã que abraçamos é chamada pelo Espírito Santo de confissão. A vida cristã que abraçamos é chamada pelo Espírito Santo de confissão. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote do que, igreja? Da nossa confissão. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, tá? A palavra grega, o qual foi traduzida confissão, é homologia, que significa repetição de palavras, tá? Conceitos e figuras. Falar o mesmo, ou seja, dizer exatamente o que o Senhor diz na sua palavra. Pronto, confissão é falar a mesma coisa. Foi pega na tradução grega, traduzida para o português, é homologia, que quer dizer confessar o mesmo que já foi dito. Então, se a Bíblia diz que você foi curado, acabou e pronto. Pastor, mas eu estou no meio de uma crise aqui, de dor, sei lá do que, não interessa, continue confessando a sua cura. A palavra de Deus diz que Deus ele te trouxe uma vida material, financeira abundante. Não interessa se você está passando por uma adversidade, por uma escassez financeira, continue declarando sua vida abençoada. Amém, Jesus? Ai, pastor, eu não tenho sorte no amor. Você tem. Você pôs na tua cabeça miséria, mas você tem. A questão é saber esperar, mas que você tem, você tem. Tem gente que não quer esperar, então o primeiro ou a primeira que aparece, vamos lá, né? É o sapo que eu vou dar um beijo, vai virar príncipe. Tá legal, você dá o beijo, ele continua sapo o resto da vida, que aí você já entrou no barco furado.
Ah, mas Deus não me livrou dessa. Você quis, você não soube esperar. E assim qualquer área da nossa vida, qualquer área. Eu me lembro uma vez, uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu vou trocar o meu trabalho. Estou saindo de um trabalho, estou entrando num outro. Falei, mas por quê? Ah, pastor, eu, sei lá, não gosto muito de ir lá, não sei o quê, e BBB, e aquela coisa toda. E falou um monte. Eu falei, mas me diga uma coisa, quem é que te deu aquele trabalho? Ah, foi Deus. Mas peraí, como é que Deus me dá alguma coisa e eu falo mal daquela coisa que Deus está me dando? Deus dá a Wanda para o Ayrton, há 40 anos atrás. Mas hoje eu olho para a Wanda, ô encrenca lascada, hein? Brincadeira, combinado? Então tá bom. Como é que eu falo mal daquilo que Deus me deu? Deus me dá aquele trabalho, dali eu tiro água, luz, aluguel, comida, roupa, sapato, chinelo, pente de cabelo, shampoo, sabonete, escova de dente, pasta, um monte de coisa. E eu estou falando mal daquilo que Deus me deu? Não, pastor, é que lá no outro a possibilidade é muito maior. Você não sabe, irmão. Então ora a Deus e espera. Não orou e não esperou. A maioria faz isso, né? A maioria não dá bola quando o pregador fala. A Bíblia já diz isso. Quem deu crédito à nossa pregação? Depois arrebenta a cara aí e só Deus é que sabe. Saiu de lá e entrou aqui. Eu sempre ouvi, olha, da minha avó, do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, todo mundo, não largue o certo pelo duvidoso. Sempre ouvi isso na minha vida. Entrou lá, trabalhou 2, 3 meses, não me lembro mais, foi mandado embora. Ô pastor, dá para o senhor orar para mim? Se vira, meu irmão. Você não tomou atitude? Você não entrou no barco? Saia dele. Quando Jonas foi lá para a garganta do grande peixe, não tinha ninguém para orar por ele. Você entrou aí? Entrei. Dá um jeito de sair. É você e Deus. Tem coisas que não entra outra pessoa. É você e Deus. Amém, Jesus? Devemos confessar em todos os momentos em que uma provação vier sobre nós, o que o Senhor fala sobre aquele assunto, né? E sobre a nossa posição diante de todas as coisas. Fazendo assim, estaremos colocando o poder de Deus agindo em nosso favor. Ele disse, o Senhor Deus disse, em Jeremias 1,12, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que é que eu falo sempre para você? Olha como o missionário colocou aqui, olha. Devemos confessar todos os momentos em que a aprovação nos vier, que o Senhor fala sobre aquele assunto e sobre a nossa posição. Pega o problema, esse é o problema? E eu devo fazer o que com ele, igreja? Trazer ele aonde? À luz da palavra de Deus. Esse problema é o problema X, legal. O que a Bíblia fala do problema X? Qual é o versículo que tem aqui que vai contra o problema X? Aonde Deus está falando sobre o problema X? Então aí eu começo a orar em cima desse versículo, mandando o diabo sair, porque ele tem que obedecer à palavra de Deus. Então, procure conhecer. Conheci? Bom, a Bíblia diz isso, isso e isso. Então, diabo, você vai tirar a mão, porque no livro tal, capítulo tal, versículo tal, a palavra de Deus declara tal coisa a meu respeito. Eu estou liberto, estou curado, estou abençoado, minha família é uma bênção, meu trabalho é uma bênção, a firma que eu estou prestando serviço é uma bênção, minha profissão é uma bênção, a minha empresa é uma bênção. Quer dizer, você faz a diferença. Mas aí você para, você não, mas é que está difícil, né, pastor? Está difícil. Uma vez eu falei isso para o meu irmão, já contei aqui para vocês, cada vez que eu encontrava empresário. E aí, meu irmão, pastor, mas está difícil, né? Porque, você sabe, porque a crise, porque a concorrência, meu. Puxa vida, concorrência para filho de Deus não existe. O que Deus te deu, Deus te deu. Vai lá, trabalha, faz o que você tem que fazer e Deus te coloca lá no topo. Amém, Jesus? E não sei o que, vai limitando. Tudo isso é limitação à grandeza e ao poder de Deus, ao agir de Deus. Um
dia eu estava invocado, ele veio falar comigo, eu falei, irmão, faz o seguinte, por que você não vende o seu estabelecimento, acaba com eles, acaba com tudo e vai trabalhar de empregado? Vai ser balconista na mesma área que você trabalha hoje. Pastor, o senhor está brincando? Não, brincando é você, pô. Não tem uma vez que você me procura para falar uma palavra abençoada. Você só fala derrota, só fala fracasso, só fala miséria, só fala necessidade. Que Deus abençoa? Que jeito, irmãos? É que nem aquele pai, aquela mãe que chega e diz, não, meu filho não tem mais jeito. Peraí, teu filho não tem mais jeito? Tua filha não tem mais jeito? Se você que é pai, você que é mãe, eu já te contei esse caso aqui na igreja, a senhora que uma vez me procura, pastor, ora aqui por mim, orei, só espera aí um pouquinho, eu quero que o senhor ore pelo meu marido, arrancou uma foto, qual é o tamanho do meu celular, deu na minha mão, a hora que eu fui orar, ela disse, espera aí, pastor, eu perguntei para ela, qual é o problema? Pastor, esse homem não presta, esse homem não sei o quê, esse homem é um bandido, 30 anos de casado, esse homem sei lá o quê, esse homem BBB, eu falei, coitado, eu não conheci o cara, eu falei, coitado desse homem, isso não é um homem, isso é uma praga ambulante, que veio sobre a face da terra, e ninguém sabe de onde saiu, um trem desse. Falei, espera aí um pouquinho, será que esse homem... eu tenho defeitos, você tem defeitos, e quem não tem defeito aí, pelo amor de Deus, fica de pé que eu quero te conhecer. Todos nós temos, mas o ser humano tem muito mais virtudes do que defeitos, irmãos. Eu falei, esse homem, quando ele entrou na fila do defeito, ele falou, eu quero tudo para mim, porque foi tudo para ele. E a hora que eu falei, tá bom, irmão, então vamos orar, ela falou, tem mais uma coisa, hein? Falei, diga, irmã, ele não tem mais jeito não. Senhor, não, pera um pouquinho, pô. Você vem a minha pessoa, pedir oração, e você declara que não tem jeito, e eu fiquei olhando para ela, assim, ó, com a foto na mão. Ela virou para mim e disse assim, pastor, o senhor não vai orar? Eu falei, não vou orar não, irmão. Não, o senhor está brincando comigo, não? Quem está brincando é a senhora. Eu não vou orar, não vou perder meu tempo. Mas oração é perder tempo, pastor? Eu falei, irmã, ele é seu marido, há 30 anos está com a senhora, é pai dos seus filhos, vocês têm uma vida de 30 anos juntos, tá? Tem gente que não tem essa idade do que vocês têm de casamento, e a senhora declarou da sua própria carne que a sua carne não tem mais jeito. A minha oração entra onde aí? Vai fazer o quê? Vai mudar onde? E morreu ali, irmão. E o senhor não orou, pastor? Não, eu não orei não, irmãos. Eu não estou para perder tempo, eu estou para ganhar a bênção de Deus. Amém, Jesus? Meu irmão, sua declaração é extremamente importante. Ao confessarmos a palavra do Senhor Deus, estamos assumindo a nossa posição no mundo espiritual. Se não fizermos a confissão certa, jamais assumiremos a nossa posição em Cristo e jamais tomaremos posse de qualquer bênção. Há ainda um conhecimento do Senhor Deus que se nós, só nos é concedido quando nos apropriamos da sua palavra e a confessamos. Você passa a conhecer o mundo espiritual de uma forma diferente daquilo que você ouve. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você vivenciar. Uma coisa é você falar, olha, Deus faz, Deus isso, Deus tal, Deus te abençoa, Deus te cura. E a outra coisa é você, por exemplo, ter o testemunho de ter sido curado, ter o testemunho de ter sido abençoado, ter o testemunho de ter algum problema da sua vida solucionado. E isso acontece quando confessamos, irmãos, sem importar a situação, a adversidade ou o problema que você está enfrentando. Um exemplo prático. No seu corpo aparecem sintomas de alguma doença. Presta bem atenção nisso, tá? Olhando para o lado natural das coisas, você deve se cuidar, buscar ajuda na ciência e pacientemente esperar que a sua saúde se restabeleça. Alguém se encontra com você e educadamente lhe pergunta, como vai? Você responde com a maior felicidade, felicidade que não vai bem,
diz que dói aqui e acolá, confessando aquilo que aparentemente é verdade. Pastor, mas eu não estaria mentindo? Não. Não estaria mentindo confessando a verdade. Você tem um problema, lógico, procure um médico, vai se cuidar. Certo? Mas entenda o Salmo 123, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A honra e a glória não está para mim, não está para aquele, não está para o outro, não está para a ciência, não está para ninguém. Honra e glória sejam dadas unicamente ao nome do Senhor. Se Deus não entrar e não reverter o quadro, ninguém mais reverte. Amém, Jesus? Então você deve procurar. Aí você encontra com um amigo que sabia que você estava doente, tinha sido tentado, está passando por uma tentação. E o amigo pergunta: como é que vai? Estou mal, hein? Mas passei mal pra caramba, estou ruim. Olha, essa noite eu vou te contar, eu quase caí, rolei, virei do lado avesso, depois voltei no estado normal de novo. Você só fala derrota. Mas peraí um pouquinho, pastor. Eu falei para o meu amigo tudo aquilo que eu realmente senti. Mas você falou uma mentira. Porque a verdade, mais uma vez, a verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que pelas pisaduras de Jesus, nós já fomos o quê? Sarados, acabou. Eu estou aqui vomitando, né? Que nem um condenado. Mas Deus está me olhando que jeito? Com o fígado arrebentado, estourado, lascado, eu passando mal? Não, Deus me vê curado. Então eu tenho que confessar a minha cura, a minha bênção, irmãos. Quando você enfrenta uma adversidade financeira, Deus está vendo você que jeito? Lascado, pobre, miserável, necessitado, passando fome? Não, Deus te vê na superabundância. Então você tem que começar a confessar dessa forma. Não tem outra forma, não tem, eu sempre falo o seguinte, não tem aquele pozinho, sabe? A gente assistia antigamente uns desenhos, ou filminhos, Peter Pan, então tinha lá sininho, que ficava voando para lá e para cá, ela tinha um pozinho. Quando ela queria uma coisa, ela jogava na cabeça, aquilo mudava, transformava, fazia tudo. Igreja não tem isso, irmãos. É um agir da palavra de Deus. É atitude. Atitude é que modifica a vida de um cristão. Repete comigo essa palavra aqui que eu vou te falar. Ó. Oração. Isso é o mais alto que você consegue falar. Você está rouco? Então vamos lá. Oração. Parte a palavra no meio. Como é que fica? Ora e ação. É isso aí. Não adianta só ficar orando, pai. Parece o cidadão lá. Jesus. Que cidadão, pastor? Eu estou no meio de uma gravação de televisão, então não dá para mim ficar citando algumas coisas. Mas quem conhece aqui já sabe. Jesus. Olha o que você pensa, vai mudar, Jesus. Aí você não aguenta mais, Jesus, mas não sai disso, não tem outra coisa. Não adianta só orar e não agir. Tem que ter atitude. Vamos dar exemplo da Wanda aqui de novo. Hoje é a Wanda. Hoje eu quero você de exemplo. Ainda bem que ela está calma, né? Olhei para ela 40 anos atrás. Falei, nossa, hein? Lá na Cidade Franca. Falei, Jesus amado, Pai querido, Senhor Espírito de Deus. Fui chamando tudo para casa. Ah, meu Deus do céu. E tive atração física, o olhar, o ver, certo? E aí eu fiquei, Deus, se o Senhor puder me dar a Wanda de presente, Deus me dá a Wanda de presente. E aí, pastor,
Eu não casei não, mas faz 40 anos que eu estou orando. Deus, me dá Wanda de presente, me dá Wanda de presente. Até hoje não tomei atitude. Olhou, gostou. Não é, até logo. Né? Foi o que eu falei outro dia para um pessoal. Mas namorar, sabe como é que é, pastor? Eu falei, todo namoro foi feito para não dar certo. O senhor está brincando? Não, estou falando sério. O namoro já existe para isso, para não dar certo. É olhar, olhou, se ele der certo, vira noivado e casamento. Amém, Jesus? Mas está ali para conhecer. Então tem que ir lá pedir namoro, né? Tomei quantos copos de suco? O dia que eu fui pedir a Wanda em namoro, isso vocês não sabem. É um segredinho nosso, particular. E se sair daqui, eu sei que foi você que falou, hein? Eu vou atrás de você. Falei, meu Deus, suava que nem um condenado, né? Falei, Wanda, vamos tomar um suco de laranja ali? Tem até hoje essa casa de suco em Franca. Quem é de Franca e está me assistindo, é de frente ao Banco Itaú, no centro da cidade. E fomos tomar, irmão. Que eu estava procurando um salão lá com ela e ela ficou incumbida de me levar. E aí, eu falei, eu vou tomar um suco de laranja. Tomei um copo duplo. Tomei 2 copos duplos. Tomei o pé de laranja inteiro, tomei o pomar todo. 8 copos de suco de laranja. Para poder pedir a Wanda. Ai, meu Deus do céu, cada coisa que eu vou te falar, viu? Que maravilha. Aí quando eu pedi ela em namoro, ela falou, aceito. Outra particularidade, hein? Você não conta para ninguém. Aí quando eu aceito, você quer dar um beijo, né? A hora que eu fui beijar, ela falou, não, você tem que falar com meu pai primeiro. Eu falei, que praga. Que coisa do outro mundo. Mulherzinha difícil, mas... Não, mas é sério isso mesmo, irmãos. É sério. Então, irmãos, você tem que agir. Que não adianta você só vir à igreja e não ter a atitude certa diante de Deus. A mínima oportunidade que você tem para reverter o quadro, mudar a situação da sua vida, você se acovarda. Pastor, mas esse negócio de confessar é uma coisa tão simples, mas as coisas de Deus são simples e descomplicadas. O ser humano é que gosta de colocar enfeite em tudo na vida e que gosta de complicar, mas tudo de Deus é mais simples, é tranquilo, tá bom? Continuando aqui, irmãos, esse tipo de atitude mesmo despercebidamente dá ao inimigo autorização para continuar atacando. Você acabou de aceitar, embora inconscientemente, aquele sofrimento. Fique bem claro, a tentação de doenças, sintomas, não significa que você esteja o quê, irmãos? Doente. Olhem para mim. Quantas vezes você já me ouviu falar aqui na igreja? Ser tentado é uma coisa, ser tocado é outra completamente diferente. Quer dizer, que sentir os sintomas, estar enfrentando uma adversidade. Mas peraí, pastor, como é que o senhor sabe que é sintomas? Porque a sua enfermidade, Jesus já carregou, e ele não é mentiroso, ele é verdadeiro. Verdadeiramente, ele carregou sobre si as nossas dores e enfermidades. Amém, Jesus? Então isso é uma tentação. O diabo, na verdade, ele não tem, se você é de Deus, tá? A autorização de chegar e meter a mão em você. Por quê? O Senhor, ele disse, o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como um leão, tentando a quem possa tragar. Então ele não pode chegar e ir lá. Então o que ele faz? Ele fica aqui, tentando, jogando as setas malignas. Aí você começa a declarar derrota. Não tem jeito. Lembra do Hebreus 10, 23? Retenhamos inabaláveis a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que fez a promessa. Se você está doente, certo? Você espera o quê?
morrer com aquela doença ou ser curado? Então confesse a sua cura, porque ele diz aí, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Aquilo que eu espero, eu tenho que falar. Então, se eu estou enfermo, eu estou esperando o quê? Saúde? Eu tenho que falar, é a confissão, eu estou curado. Eu estou com um problema financeiro. Bom, pastor, a minha intenção do problema financeiro aqui, eu já parei para pensar, eu quero ir para debaixo da ponte. Então, descarta tudo isso aqui, mas duvido que alguém gostaria. Não, pastor, a minha esperança é reverter e ter uma vida farta. Sair da escassez e ter uma vida farta. Você espera isso? Então você tem que confessar isso. É isso que a palavra de Deus declara. É isso que Deus nos ensina. Tá certo? Como a tentação de praticar o adultério ou cometer qualquer crime não o faz ser um adúltero ou criminoso, é a aceitação, a consumação que faz o tal. Olhem para mim, eu vou te fazer uma pergunta, eu duvido que alguém aqui já não sentiu essa vontade. Você já sentiu vontade alguma vez na sua vida de pegar alguém para o pescoço e dar uma torcidinha? Já ou não? Todo mundo aqui, meu irmão. Todo mundo. Uma afronta. Você quer ver onde acontece isso? Trânsito. Ai, Deus me ajuda, me segura, pelo amor do Senhor. Pai amado, Deus querido, me livra. Bom, se você torcer um pescoço, o que vai acontecer com a vítima? Ela vai morrer, irmãos. Então você se torna um assassino pela intenção de torcer um pescoço? Sim ou não? Não. Você só será se você for lá e torcer o pescoço. Isso a gente aprende até em direito. Certo? Você só se torna se você fizer. É a atitude. Tá? Então, presta atenção. Estou sendo tentado com isso, tentado com aquilo, tentado na vida espiritual, tentado com o pecado, tentado com doença. Faz de mim um pecador? Não, não faz de mim um pecador. Ser tentado é uma coisa, e cometer o pecado é outra completamente diferente. O que eu faço? Oro, determino, mando o mal embora, digo aqui, diabo, você bateu em porta errada, fora daqui em nome de Jesus. Amém, Jesus? Confessar, irmãos. Confessar. Estou morto, diabo. Ele vem trazer um pensamento errado na tua cabeça, um pensamento de pecado. Diabo, para aí, aqui você bateu em porta errada. A Bíblia diz que eu estou morto para o pecado e vivo para Jesus. Pecado na minha vida não se nomeia, fora em nome do Senhor. Você pode indagar, se estou com sintomas da doença, devo mentir que não tenho? Não. A verdade é que só em você reconhecer que os tem, já está mentindo. O Senhor Deus afirma na sua palavra que pelas feridas de Jesus fomos o quê? Sarados, curados, né? Como alguém pode estar mal se Deus declara que ele já foi curado? Peraí, qual a declaração que é certa? A sua ou é de Deus? Então, a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, irmãos. Amém? Nosso problema é que cremos mais nas coisas, nos sintomas, nas pessoas, do que em Deus. Olha o exemplo que o missionário dá aqui, ó. Uma pessoa é acidentada, o corpo está quebrado e cheio de dores. O médico entra na sala e ela pergunta, doutor, como estou? E ele responde, você está bem, muito bem mesmo. Breve pode sair dessa casca de gesso e viver uma vida normal. Olha aqui, o cara sofreu um acidente, quebrou tudo, está todo engessado, tomando antibiótico, tomando aquela outra praga que incha, eu esqueço o nome daquela, corticoide, né? Tomando injeção não sei o quê, está com bolsa de soro, bolsa de sangue, e sei lá mais o que, está com um monte de coisa, morrendo de dor.
O médico entra, doutor, como é que eu estou? Não consegue nem falar. O médico diz, você está jóia, daqui uns dias você sai. O médico sai, entra um colega, entra um conhecido, entra um parente e diz, e aí? O que o médico diz? Ai, que eu estou muito bem. Estou muito bem. Estou dentro do hospital, tomando soro, tomando injeção, tomando sangue, todo quebrado, sentindo dor, não consigo falar, não posso levantar dessa cama, não tenho previsão de saída desse hospital, mas eu estou muito bem. Acredito na palavra do homem e desprezo a palavra de Deus. Por que eu não fico com a palavra de Deus então? Eu estou muito bem todos os dias da minha vida em nome de Jesus. Incrível, né? Em seguida entra um amigo e lhe dirige a famosa pergunta: e então, como é que está se sentindo? E a pessoa não pensa duas vezes e responde: estou muito bem. Essa pessoa acha correto falar de acordo com o médico, mas muitos cristãos se recusam a falar de acordo com quem, igreja? Com a palavra de Deus. Amém, Jesus? Olhem para mim. Eu vou te fazer uma pergunta boba, mas ela tem um significado muito forte, tá? Você é uma bênção ou você é uma maldição? Eu não consegui te ouvir, mano. Ninguém vai falar que eu sou uma praga, pastor. Pode acreditar. Você crê que você é uma bênção? Sim ou não, igreja? E por que você não declara isso na tua vida todos os dias? Acorda, abre os olhos. Tem gente que vive reclamando: Jesus amado, meu Deus, reclama, e depois reclama mais um pouco. Muda o que na tua vida? Nada. Então por que continua com isso? Veja bem, se eu te desse aqui hoje, sei lá, 10 milhões, você gostaria? Quem aqui gostaria? Diga amém. Seja sincero, não acabou a reunião não, irmãos, eu estou falando sério com você. Se eu te desse 10 milhões, você gostaria? Sim ou não? Gostaria. É bom ter 10 milhões? Eu também acho, embora eu nunca tive, mas também acho. Puxa vida, né? Maravilha. Pois bem, se eu chegar para você e disser assim, olha, entre os 10 milhões e acordar amanhã, qual você prefere? É sério o que eu estou te falando, irmãos, porque o que eu estou te falando é para você refletir depois. Então vamos de novo. Entre 10 milhões e acordar amanhã, segunda-feira, qual que você prefere, irmãos? Então você está dizendo para mim, na sua afirmação, que acordar amanhã, abrir os teus olhos, ver que você está vivo dentro da sua casa, com a sua família, mãe, marido, esposa, filho, neto, pai, com todo mundo, é melhor do que 10 milhões? Sim ou não? E por que você acorda toda manhã parecendo uma praga lascada? Revoltado com a vida, hein? Por que você acorda toda manhã reclamando da sua vida? Se acordar, se viver é melhor, por que você reclama disso? Bom, pastor, eu tenho que acordar amanhã cedo, caramba, eu tenho que trabalhar. Sai do trabalho, meu irmão, sai do trabalho, pega uma latinha e sai na rua pedindo, acabou, você não tem que reclamar. Tem gente que parece que não pensa na coisa, meu irmão. Muda seu estilo de vida, desliga essa chavinha aí dentro da derrota, deixa ligada 24 horas por dia a chave da bênção na sua cabeça, da declaração. Entre receber 10 milhões e acordar e estar vivo amanhã, você mesmo disse para mim que acordar é infinitamente melhor. Então, se é melhor do que os 10 milhões, por que eu não acordo bem? Por que eu não acordo agradecendo a Deus pela minha vida, meu lar, minha família, meu trabalho, minha fonte de renda, minha saúde? Por que eu não acordo, irmãos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor? É isso que faz a diferença.
E não apenas ir na igreja, eu vou na igreja, meu irmão, ir na igreja qualquer um vai, qualquer pessoa entra daquela porta para dentro, qualquer pessoa tem acesso, gente boa, gente ruim, gente santa, gente com pensamento estranho, todo mundo entra na igreja. O que faz a diferença é você andar no caminho certo, cumprindo a vontade do Senhor Deus. Digam graças a Deus. Pensa nisso aí que eu te falei, tá bom? Quando você se firma na palavra e a confessa, não importa o que sente, você está se unindo ao Senhor. Quem se une ao Senhor jamais, o que, igreja? Fracassará. Olha o que diz em 1 Carta aos Coríntios 6,17. Mas o que se ajunta ao Senhor é um mesmo, o quê? Espírito. Se torna uma só pessoa com o Senhor. Fé e confissão. Já temos aprendido que a fé é a certeza das coisas que se esperam e que ela vem quando damos ouvidos à palavra de Deus. De nada valerá a fé, a certeza de que alguma bênção é nossa, se não agirmos de acordo com ela. Não adianta. Confessando a posição que o Senhor declara ser nossa em relação a qualquer assunto. Não dá para desprezar isso, irmãos. Não dá. A fé é como uma autorização dada pelo Senhor. Após a mesma surgir em nosso espírito, não temos mais que ficar parados, esperando o momento certo. Basta fazer o quê? Agir, tomar atitude. Nada mais do que isso. É o que eu já tenho falado para vocês aqui de algum tempo. A atitude faz a diferença. Faz a diferença, tá? A verdadeira confissão, a linguagem da fé é a que os filhos de Deus devem ter. Assim como os incrédulos e os tímidos, entre parênteses aí, ambos não herdarão o reino de Deus, falam dos seus receios e temores, devemos confessar as nossas possibilidades em Cristo Jesus, nosso Senhor. O mundano, tímido, lá o perturbado, vive falando das coisas dele, porque não sei o quê, porque não dá, porque não consigo. Mas espera um pouquinho, se ele pode falar isso, eu não posso falar aqui daquilo que eu acredito, daquilo que é verdadeiro. Não é só porque eu acredito, é porque é verdadeiro. Mas aí afronta as pessoas. Bom, o problema é de quem quer ser afrontado. E eu estou confessando a minha vitória, não é para ser melhor do que alguém, não é para estar acima de ninguém. Nunca foi a minha pretensão na minha vida, nem quando eu era mundano. A minha confissão não é para mostrar para eles que eu sou melhor do que eles, jamais. A minha confissão é porque a palavra de Deus determina tal coisa. Amém, Jesus? A confissão da nossa posição na palavra de Deus é a ferramenta que nos fará invencíveis. A nossa confissão. Com ela podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Temos que ser ousados no que cremos. A confissão do que somos em Cristo fará fugir todo exército do inferno. O Senhor Deus assim se expressa sobre a nossa confissão. O que ele fala da nossa confissão? Isaías 44, 26. Sou eu quem confirma a palavra do que, irmãos? Do seu servo. Quem é que confirma a nossa palavra? É Deus. Veja bem, vou perguntar de novo. Quem é que confirma a nossa palavra? Deus. Está certo disso? Sim ou não? Sim, é Deus que confirma. Então, se eu falo palavras que edificam, elas serão confirmadas por Deus ou não? Sim, eu posso, eu consigo, eu sou uma bênção, eu estou curado, vai acontecer. Será confirmada? Vai ou não? Será ou não? Você crê nisso? E se eu falar, não dá, não consigo, não posso, não tem mais jeito? Vai ser confirmado ou não? Sim, também.
E aí? O que vale mais a pena? Você falar a derrota ou você falar a vitória? Então continue falando a vitória. Pega esse ensinamento que eu recebi do missionário há muitos anos atrás. Ouvir por quilômetros. Ouça por quilômetros. Falar por centímetros. E só fale aquilo que vai edificar a tua vida e a vida de quem estiver te ouvindo. Caso contrário, não precisa falar nada não. Tá certo? Continuando. Para quem vive na derrota, para quem não conhece o que você está conhecendo hoje, o nosso modo de falar é arrogante e atrevido. Sabia disso? A pessoa que não conhece o que nós conhecemos, vocês são arrogantes, vocês são atrevidos, vocês são nariz empinado. Não, isso aqui é o correto. Isso aqui é o correto, irmãos. Tá? Eles não entendem que esta é a linguagem de quem realmente pertence à família de Deus. É a linguagem da vitória. Falar a palavra de Deus em todos os momentos e diante de todos os desafios fará com que o Deus libertador do passado entre em cena, realizando hoje o mesmo que realizava. Esta é a cura para a igreja fracassada, que conhecemos nos dias de hoje. Igreja comprada por Jesus, santificada pelo seu sangue, revestida de poder pelo Espírito Santo, mas que vive cheia de problemas, lutas, divisões, pecados e fracassos. A confissão verdadeira fará surgir o que, igreja? A igreja verdadeira. Estão lembrados dos espias? Quando entraram na terra de Canaã? Foram lá, entraram, observaram, tal, voltaram. E aí o Josué perguntou, e aí moçada, como é que foi lá? Eu disse, não tem jeito não, lá tem gigante, lá tem não sei o quê, lá tem um povo bravo, lá eles são fortemente armados e tal, falou um monte de coisa. Quem é que trouxe a boa notícia só para Josué? Aliás, para Moisés, desculpem. Quem é que trouxe a boa notícia para Moisés? Caleb e Josué, certo? Os dois receberam a promessa e os outros foram para onde? Fazendo acontecer. Agora que você está fervendo na fé, no conhecimento de quem você é em Cristo, do que lhe pertence na palavra de Deus, é hora de tomar uma posição firme contra as forças malignas que se levantaram para destruí-lo. Veja ao seu redor em quantas frentes o diabo tem procurado destruí-lo. Uma hora é aqui, outra hora é lá, outra hora é de cá, outra hora é na frente, outra hora é desgueio, sempre está tentando uma oportunidade. Veja todos os obstáculos que você pensava que jamais conseguiria transpor e vencer, e decididamente, com a palavra de Deus, enfrente-os, vença-os em o nome do Senhor Jesus. Ao invés de ficar na defensiva, esperando nova ofensiva do maligno, parta para cima dele agora, exigindo que ele, tudo que é dele, saiam da sua vida. Qual é a melhor defesa, igreja? É o ataque. Não, eu vou esperar a hora que vier, eu vou. Não, eu já vou agora. Não vou esperar vir. Parto para cima. Você fica na ofensiva, né? Na defensiva, esperando um ataque. Não, eu vou atacar, eu vou para cima, usando a palavra de Deus. Nunca mais tenha o menor receio do inimigo. Assuma agora o que Jesus comprou para você. Amém, Jesus? Atrás tem um questionário, procura responder, que assim, né, grava bem o seu conhecimento e vai praticando em o nome de Jesus. Esta é a nossa 10ª lição. Temos mais 2 semanas só, estaremos encerrando o curso Fé. Meu irmão, coloque em prática. Você que está aqui, você que está em casa, participando comigo, eu tenho a certeza que o Espírito de Deus quer te abençoar. Você não está participando comigo, ou começou a semana passada, ou a outra semana, ou hoje pela primeira vez, ou quem sabe já tem anos aí que participa junto com a gente.
você não participa à toa. Eu tenho a certeza que Deus ele tem uma bênção especial para a tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus? Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco cada pessoa que aqui está, eu coloco estes que estão me assistindo agora, por onde quer que eles estejam, espalhados por todo esse território nacional, ou quem sabe até fora, e eu abençoo cada vida. Eu abençoo o lar, eu abençoo a família, eu abençoo o trabalho, a fonte de renda, a saúde desta pessoa, e em o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu uso desse poder e dessa autoridade, e eu digo a você, diabo, tire as suas mãos, saia da vida desta pessoa, do lar da família dela, saia com toda a tua maldição, pois eu paraliso a tua ação, eu quebro o teu poder, e eu determino, bata em retirada, fora, em o nome do Senhor Jesus. Pai, que a tua bênção esteja sobre todos, para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. E todos digam, graças a Deus. Amém, Jesus? Vamos aplaudir ao Senhor, bem forte, igreja, para a glória do nome